Olá, paz e bem pessoal, estou aqui para mais um vídeo simples, tem por objetivo ajudar e incentivar, sobretudo a juventude. Eu tenho acompanhado a juventude de perto aqui na paróquia e tenho por objetivo com esse vídeo alcançar principalmente eles. Que sentido? Gostaria de ajudar a refletir sobre algumas atitudes que têm se tornado naturais, têm se tornado normal, mas não é natural na verdade. É diferente, né? A nossa natureza ela tem uma correspondência com a forma com que nós fomos criados, que é justamente o desejo de Deus para a nossa vida. E eu decidi então me apoiar hoje na teologia do corpo novamente, catequese 104, cujo o título é: o significado esponsal do corpo humano corresponde ao significado esponsal da aliança. Irei ler o tópico 7, parágrafo 7, para que nós possamos entender o que realmente eu estou falando. Nos textos proféticos, o corpo humano fala uma linguagem, de que ele não é o autor. O seu autor é o homem enquanto varão ou mulher, enquanto esposo ou esposa. O homem com a sua perene vocação para a comunhão de pessoas. O homem, todavia, não é capaz, em certo sentido, de exprimir sem corpo esta linguagem singular da sua existência pessoal e da sua vocação. Ele foi constituído de tal modo, já desde o princípio, que as mais profundas palavras do Espírito, palavra de amor, de entrega, de fidelidade, exijam uma adequada linguagem do corpo, e sem ela não podem ser plenamente expressas. Sabemos pelo Evangelho que isto se refere quer ao matrimônio, quer à continência, por amor do reino dos céus. Pois bem, meus irmãos e irmãs, o que está sendo dito aqui e qual é a direção da minha reflexão? Eu tenho visto pelos jovens que eu acompanho, mas não só, em diversas redes sociais, jovens que eu acredito que até participam de igreja, seja igreja católica, seja igreja evangélica, que até se dizem cristãos e teriam um princípio para os orientar, uma direção. Esses mesmos jovens, rapazes e moças, outros já adultos, eles têm exposto seus corpos de formas desmedida através dessa moda que está vigente, né, nas redes sociais. Todas elas. Não vou citar nome para não fazer propaganda. Brincadeiras à parte, o que é preocupante? A pessoa vai à missa, comunga, participa dos sacramentos, no caso da Igreja Católica. Certamente outros jovens vão a um culto, ouve a orientação do pastor, da Bíblia, houve um direcionamento e não consegue assimilar isso de tal forma que isso seja introjetado na sua vida. Parece que há dois mundos diferentes. O mundo que eu participo ali, naquele momento que eu vou para a missa, ou para uma formação na igreja, ou participo de uma pastoral, de algo dessa forma, ou esteja envolvido em alguma atividade religiosa. No entanto, quando eu chego em casa, não necessariamente em casa, né, que é uma metáfora, quando eu estou na minha intimidade, eu não sei guardar minha intimidade e eu não sei direcionar os espaços. Eu vou a uma praia, não tem problema nenhum em ir à praia. Nós não vamos fazer falsos moralismos aqui. Claro que a decência na praia também ela é necessária. Existe a modéstia, existe várias atitudes que podem ser tomadas para preservar o seu corpo e preservar a santidade do outro. É isso mesmo. Uma coisa que muitas vezes os jovens e as jovens não se dão conta é que ele pode interferir, contribuindo ou dificultando o caminho de santidade do outro, da outra pessoa, de quem ele vê.
E geralmente esses momentos estão sendo expostos de forma muito explícitas nas redes sociais. A pessoa perde a dimensão. E aí são lideranças, são pessoas que têm caminhada, que têm formação. Alguma coisa está faltando para essas pessoas perceberem que elas são exemplo. Ah, mas eu não quero ser exemplo. Mas você é exemplo porque você é testemunho. Você é batizado, você é convidado ou convidada para ser um testemunho do Senhor. E o corpo expressa isso, como nós vimos nessa leitura. Nós não temos como manifestar nada que tem na nossa alma se não for através dos corpos. No meu corpo. Vocês conhecem o Frei Michael, porque eu sou assinalado no meu corpo. Tem características próprias. Tem a característica que permite vocês ter acesso à minha pessoa e à minha alma, de acordo com a intimidade, com a profundidade. Isso é fundamental para que nós entendamos, para que nós possamos evitar músicas que são indecentes, literalmente indecentes, mas que são tocadas como se fosse música de niná para criança, inclusive, e nós postamos nossas crianças dançando música e achamos muito bonito que elas consigam acompanhar o ritmo de uma música, mas que ali está sendo colocada uma letra que deteriora a imagem da mulher, a imagem do homem, a imagem da sexualidade, e essas crianças estão dançando. Músicas do tipo, parece inocente, mas, por exemplo, uma música que diz assim, vai ficando na cabeça, né? Tô com saudade daquela, e aí mostra ali na letra, você já sabe qual é, uma realidade que é própria da intimidade de um casal. E ainda mais de forma deturpada, né? Aí a pessoa ouve aquilo, às vezes nem reflete, mas está dançando aquilo, expressa aquilo com o seu corpo, está vivenciando mais aquilo do que a missa quando vem à igreja, do que a oração quando faz, do que qualquer outra coisa que deveria estar sendo vivenciado, sobretudo no âmbito da fé. Quem vive as coisas do mundo e não está se portando, não quer ter um compromisso com a igreja, com Deus, a gente não tem nada o que falar. Eles têm livre-arbítrio e nós respeitamos. Vão ter a consequência disso, vão ter a sua responsabilidade diante de Deus, e nós podemos sim alcançar essas pessoas, devemos inclusive ser testemunhos para as pessoas. Mas se a gente não está conseguindo ser testemunho nem dentro da própria igreja, nem nas coisas mínimas, dificilmente uma pessoa vai querer olhar para nós, e eu digo aqui de modo geral, e mudar de vida. Porque ela olha nas redes sociais, nós estamos vivendo igual a elas, que não tem uma caminhada de fé. Nós estamos dando passos igualzinhos ou piores do que muitas vezes pessoas que não estão sendo orientadas, que não se alimentam da palavra, que não tem formação, que não tem catequese, que não tem isso, não tem sacramentos. Imagine. Olha, uma questão dado psicológico e fisiológico. O homem, ele é mais atraído pela imagem, a mulher é mais atraída pela audição. Esse é um dado psicológico. É assim que Deus constituiu o homem e a mulher. Isso em regra geral, claro que tem exceções, e que também o homem também é atraído pela audição e a mulher pela imagem. Mas em geral se configura dessa forma. A mulher é mais atraída pela audição e o homem pela visão. Tá. Tendo dito isso, se você é uma jovem que no seu direito, na liberdade de expressão, você vai a um lugar, um clube, uma praia, e você expõe o seu corpo, você não sabe, mas existem efeitos no cérebro do jovem, e aqui, claro, tem toda aquela polêmica, mas a mulher não é culpada, e o homem que faz uma maldade contra a mulher, que usa de violência e tal. Realmente, um erro não justifica o outro, e a nossa intenção aqui não é encontrar culpados. É identificar a situação para que nós possamos evitar e crescer como cristãos, como pessoas. Porque você que está nessa exposição, o jovem vai estar te vendo na tela do celular dele ou do computador, onde ele quiser. E lá, os recursos hoje são... Ele vai ter um olhar detalhado sobre todas as partes do seu corpo.
É um recurso que a internet oferece. Ele vai poder te ver como talvez nem o seu marido ia te ver, porque quando você se casa e vai ter a sua intimidade com o seu marido, ele não vai ficar te olhando detalhadamente. Claro, ele vai te ver por inteira e tem o direito, né, de te ver na intimidade, assim como você terá o direito de ver o seu marido na intimidade. E isso é santo, inclusive, diante da presença de Deus. Foi Deus que deu essa graça, deu toda a beleza da sexualidade para isso. Mas se você expõe sem limites, tem limites. Qual é o limite então? O limite é as pessoas que podem acessar o meu Instagram ou o meu Facebook. Tá, mas não tem limites. Uma vez caiu na internet, isso pode ser espalhado de qualquer forma. E quando esse jovem vê, existe um gatilho, que é a linguagem psicológica, eu vou usar ela só para entender. Ela não é mais profunda, né? Mas nos ajuda. Que desperta no homem, o homem que tiver problemas com a sexualidade, vícios nessa área, e aí, se vocês quiserem aprofundar, é só ver o curso do Padre Paulo Ricardo, por exemplo, que vai falar sobre novos vícios, né? E esses vícios são nessa área. O jovem é como se ele tivesse se deparado com uma dose de cocaína. Imagine um jovem que é dependente de cocaína e que se depara com uma quantia de cocaína e tem contato com ela. Quando o jovem que tem dificuldade na área da sexualidade, os vícios próprios da sexualidade, te vê dessa forma, o cérebro dele funciona da mesma forma. Eu não estou dizendo que ele não é responsável se ele agir de forma desmedida. Ele é responsável, sim. Mas você vai estar contribuindo para ele alimentar um vício que não vai favorecer ele te ver como mulher, na sua dignidade de mulher. Vai favorecer ele te ver como objeto. E você não é um objeto. Da mesma forma, o homem, quando ele se expõe, ele coloca em risco a mesma questão. As mulheres também têm aumentado muito o índice de mulheres com vícios nessa área. E esse é só um dos problemas. Eu poderia falar muitos outros em decorrência disso. A mensagem central desse vídeo é então tentar alertar. Você é jovem, você é esposa, você é esposo, de mais idade, adulto, adulta. Preserve-se. Preserve-se, não custa nada. Você quer se expor? Espere o momento do casamento. Quem é casado, espere estar na intimidade com seu esposo, com sua esposa. E assim você vai estar preservando seu próprio coração, que é atraído pela vaidade para poder se expor, não é pela santidade, é pela vaidade. Vai estar preservando seu coração, vai preservar o coração do outro. E vai preservar ainda o seu matrimônio, o seu namoro. Imagina, nenhuma jovem gosta de ver o seu namorado sendo cortejado por outras. Nenhum jovem gosta de ver a sua namorada sendo desejada por outros. Pense bem. E também, um pai e uma mãe que ama de verdade não gosta de ver suas crianças dançando músicas indecentes. Vale a pena fazer um pouquinho de esforço e não ir no mesmo fluxo do mundo, dessa maré de confusão. Tanta coisa, tem como viver sadiamente, tem como se divertir sadiamente, tem como as crianças se divertirem sadiamente, tem como você chamar a atenção de forma sadia, alcançar os seus likes, as suas curtidas, postando coisas de conteúdo que vão te fazer ser muito mais admirado e muito mais admirada. Porque o corpo, ele precisa expressar essa linguagem com a qual ele foi criado. O autor do seu corpo é Deus. E no fundo as pessoas precisam ver Deus em você. Se você expõe demais seu corpo, no fundo, o que o outro ou a outra vai conseguir enxergar em você é um objeto para satisfazer os seus desejos da carne e os seus prazeres momentâneos. Não seja um parque de diversão, seja uma ponte para o céu. Se você for uma ponte para o céu, você vai ter um encontro de comunhão entre pessoas e vai ajudar o coração do outro e da outra também ser elevado ao céu.
fica aqui meu desejo de uma reflexão. Pense no que eu disse, não é obrigado a concordar, mas dê uma olhada nessa catequese da teologia do corpo, está disponível na internet. Dê uma olhada para suas atitudes, dê uma olhada para suas redes sociais, para o seu interior, para a sua consciência, para o seu namoro, para suas amizades. Outra coisa que eu tenho percebido, e eu vou... Os abraços hoje em dia, entre os jovens, isso nas pastorais, eu não estou falando de pessoas específicas, estou falando em geral. Isso pode ser aqui, pode ser na China. Claro, cada país tem uma cultura diferente. Eu estou exagerando aqui, generalizando para a gente ter uma ideia. Tem sido abraço que a gente olha, a gente não sabe distinguir se é abraço de um amigo, de um irmão, ou se é uma preparação para a consumação do matrimônio. Tenha cuidado da forma que você olha, toca o outro. O abraço também é sadio em Deus. Tudo é sadio, desde que você faça da forma que agrada o coração de Deus. As roupas, enfim, seriam muitos detalhes para... Mas eu acho que a mensagem é essa. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza do coração passa por uma consciência sadia, uma consciência reflexiva, meditativa, contemplativa de Deus, e que também quer e deseja contribuir para que o outro tenha um coração puro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de São Francisco Santa Clara, da Virgem Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.